Lá no capítulo 5, agora dando continuidade aonde foi parado lá no último domingo, no verso 21, hoje vamos ver do 21 até o verso 26. Mateus capítulo 5, 21 a 26. Eu vou fazer a leitura desse texto, peço que você acompanhe, mesmo assentado, em total reverência ao nosso Deus. O texto nós vamos ler na árabe, vocês usam aqui, e ao longo do sermão, as citações que eu fizer vão ser feitas na Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução um pouco mais clara para o nosso português atual. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Soberano Deus, diante da tua santa revelação, palavra do Senhor, nossa regra de fé e prática, palavra inspirada, perfeita, inerrante, nós lemos essa porção, Deus, dessa palavra e pedimos que através dessa porção lida, o Senhor instrua a cada um de nós aqui nessa manhã, instrua a tua igreja, nos capacite, Deus, a entendê-la, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas aqui nessa manhã, com base nesse texto tão importante e profundo acerca do assassinato, acerca da ira, acerca da desavença. Que a tua igreja possa ser edificada aqui nessa manhã, Deus, na tua palavra. Assim nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje a gente celebra mais uma vez, mais um domingo, mais um mês, a mesa da comunhão, a Santa Ceia do Senhor, que vai representar a nossa comunhão, tanto a nossa comunhão uns com os outros, como igreja, como corpo de Cristo, uma unidade, quanto e principalmente a nossa comunhão com Deus, com o nosso Senhor, com aquele que nos reconciliou com o Pai, que nos trouxe essa possibilidade, essa capacidade ou essa identidade de cristão agora. E a gente cantou aqui em uma das canções, eu até anotei aqui isso porque eu achei muito oportuno para a gente começar a pensar aqui nesse texto, que eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. A gente professa isso, às vezes no canto, mas tem um professor lá no seminário, eu costumo sempre mencionar isso, que na aula ele dizia que um dos momentos onde a igreja mais mente é no momento do louvor, no momento onde a gente está cantando canções, porque às vezes a gente está cantando canções sem nem perceber o que a gente está professando ali, e às vezes a gente está mentindo,
E às vezes a gente está mentindo com essa afirmação que eu sei que foi pago um alto preço para que eu fosse um contigo, meu irmão. Porque a realidade da vida da igreja a gente pode perceber um pouco, ainda mais os mais antigos, que nem sempre funciona assim essa unidade. Nem sempre funciona aquele convívio harmônico como deveria ser, mas acontecem desavenças, acontecem brigas, acontecem dissensões, e a gente vai às vezes achar que isso é novo. Século XX, século XXI, não, lá na igreja do primeiro século já havia isso. Se você ler a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira principalmente, você vai ver que havia muito problema naquela igreja, muita divisão. Você vai ver que Evódia e Sintique também, quando são orientadas por Paulo, elas estavam tendo problemas ali numa outra igreja já. Você vai ver igrejas, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, lá das cartas, você vai ver que havia muitos problemas ali também dentro daquelas igrejas. Então a gente vai ver que na realidade não funciona como deveria funcionar, e problemas acontecem na vida da igreja, e às vezes a gente está com problemas de dissensões, de grupos, de ira no coração, de raiva, de mágoa, de rancor contra o irmão, e às vezes a gente está aqui cultuando, entregando nossas ofertas, nossos dízimos, nossa vida como serviço ao Senhor, e não está nem aí com isso que está ali no coração contra um irmão nosso. E é isso que Jesus vai combater aqui nesse texto, combatendo a capa farisaica, que é o que ele está fazendo em todo o Sermão da Montanha. E a gente precisa recordar que o Sermão do Monte, Jesus ele começa a ensinar aqui uma ética do reino dos céus, já que o seu povo é um povo que é cidadão desse reino dos céus. Esse povo deve viver de acordo com que ética? Com a ética dos céus e não da terra. Então Jesus ele começa nesse Sermão do Monte inteiro a tratar sobre essa ética, a ensinar o seu povo como eles devem viver conforme o reino dos céus, mas ainda peregrinos nesse mundo. E a gente viu, desde lá do início, como que Jesus ele começa a ensinar a essência do caráter cristão nas bem-aventuranças, aonde ele não está dizendo que a gente deve ser daquela maneira como cristão, mas que o cristão ele é daquela maneira, ele é bem-aventurado e ele tem aquelas características ali das bem-aventuranças. E depois de mostrar essa essência, Jesus comissiona a sua igreja, o seu povo, ele dá uma missão, mas ele não bota essa missão também como uma possibilidade. Quando ele diz, vós sois o sal da terra e luz do mundo, ele não está colocando como possibilidade, vocês devem ser, ou vocês podem ser. Ele diz que vocês são. Ele já pressupõe que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Então, como o sal da terra e a luz do mundo, a igreja deve fazer o quê? Evidenciar a luz de Cristo, trazendo luz nas trevas. E num contexto hoje a gente vê de carnaval, isso é muito importante, a igreja se manter firme diante da festa da carne, com essa missão de trazer luz a esse ambiente de trevas que nós vivemos, e também no sentido do sal, de preservação, de uma pureza nessa terra que está corrompida. É uma missão da igreja, mas como que a igreja cumpre essa missão? E aí Jesus continua ensinando os seus irmãos, os seus servos, como? Através da justiça do Senhor, não através da justiça dos fariseus, dos escribas, mas da justiça do próprio Cristo, que é o nosso Senhor. É assim que a igreja vai ser sal e luz no mundo, não é da maneira que ela quer, não é da maneira que a gente acha certo, ou de acordo com a nossa justiça, ou de acordo com o que a gente acha, de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com a própria interpretação que Jesus faz da lei, que é o que ele faz aqui na sequência depois.
Em todo esse capítulo 5 aqui na sequência, ele vai começar a trazer a comparação de como era ensinado naquele tempo algumas coisas concernentes à lei de Deus e como que é, na verdade, ele como o profeta perfeito de Deus, ele é aquele que verdadeiramente, perfeitamente interpreta a lei do Senhor. Então ele está corrigindo aqui agora, nessa sequência, esse é o primeiro texto que a gente vai ver nessa correção, que foi dito assim, vocês ouviram dessa maneira, mas eu digo dessa maneira aqui. Então perceba que ele está corrigindo o ensino farisaico, um ensino onde era superficial da lei, e trazendo a verdadeira interpretação para que eles percebam que a justiça dele excede a dos escribas e fariseus, e que é dessa maneira, não como os escribas e fariseus ensinavam, que eles seriam sal e luz do mundo. E a gente percebe aqui nesse texto algumas verdades quando Jesus ele vai corrigir, por exemplo, a questão do mandamento de não matar, o 6º mandamento do Decálogo. E a gente às vezes olha para esse mandamento, não matarás, de uma forma bem rasa, como às vezes o próprio mandamento é curto, não matarás. Às vezes a gente acha que é simples, que é raso mesmo assim, e que é só não assassinar, não tirar a vida de ninguém. E a gente diz às vezes, eu estou cumprindo esse mandamento, nunca matei ninguém, né? Tá bom. Mas a gente vai ver que Jesus ele corrige isso aqui, essa visão rasa, superficial, externa, essa capa de religiosidade do fariseu, e mostra que o negócio é muito mais profundo do que simplesmente tirar a vida de alguém. E a gente vai ver em primeiro lugar aqui um ponto que eu quero destacar com essa correção de Jesus aqui sobre o 6º mandamento, que era ensinado de maneira superficial, é que ele está tratando aqui um problema de desavença, de ira, de rancor, de mágoa, que muitas vezes está lá dentro do coração e que não é nem colocado para fora. Ele está corrigindo esse ensino errado dos fariseus, que achavam que só se tirasse a vida de alguém que estaria descumprindo. Mas a gente vai perceber que em todo o Sermão do Monte, mas principalmente nessas correções que ele faz aqui no capítulo 5, Jesus está expondo o coração, o que vem de dentro, não o que está por fora, não o ato que a gente faz aqui que é visível, mas o que está invisível aos olhos humanos, mas está visível aos olhos de Deus. A gente vê que Deus, ele sempre, a gente menciona aqui o Sermão do Monte, mas ele sempre, desde o início da criação, da queda, que acontece lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, ele se preocupa com o coração, que é aonde é corrompido pelo pecado, e dali saem todos os pecados e as coisas ruins daqui de dentro, dos desejos, da vontade, do sentimento, como o de ira que ele trata aqui, lá em 1 Samuel 16, verso 7, e lá diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A gente tinha tendência, Samuel estava ali, procurando aquele que seria o rei que o Senhor escolheu, na casa lá de Davi, procurando ali pelos irmãos, eu acho que é esse aqui. Aí o Senhor fala, não é esse, não olhe para o externo, porque vocês veem pelo externo, mas o Senhor vê o coração, o que está dentro. Então não é esse aí. A gente precisa se lembrar disso constantemente, por mais que a gente esconda coisas que estão aqui dentro do outro, e às vezes de pessoas íntimas até, do cônjuge, a gente pode esconder, mas é impossível a gente esconder do nosso Senhor, e Ele trata desse problema que está lá escondido dentro do nosso coração. Marcos, a gente leu aqui no capítulo 7, verso 20 a 23, diz assim: e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos,
as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então perceba como Jesus o tempo inteiro ele está mostrando que o problema está aqui dentro no coração. Então aqui no Sermão do Monte, quando ele apresenta a ética do reino, ele mostra, olha, isso aqui, a ética do reino não é externa. O problema de não matar não é externo, não é você simplesmente tirar a vida de alguém, mas o que está dentro do seu coração que te levou a fazer aquilo ali, que foi para fora, que fez você tirar a vida de alguém, ou nem isso, que é o que ele vai corrigir aqui. A gente vai ver que Jesus, ele vai mostrar, né, dentro aqui desse ensino, que ele está sondando o coração, que ele sabe o que está aqui dentro, ele sabe o que está dentro lá do coração daqueles escribas e fariseus, que ele tanto condena no seu ministério. E por isso a gente deve olhar para dentro de nós e se dirigir àquele que pode sondar e sonda o nosso coração. E assim como o salmista Davi, né, o rei, que escreveu ali no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Olha só como é que ele reconhece aqui, que Deus conhece ele por inteiro. Seus pensamentos, se eu assentar, se eu levantar, se eu ir ali, ir lá. E se a gente ler o Salmo 139, a gente vai ver que ele diz que onde ele for, ele é impossível fugir do Senhor. No abismo, lá no céu, lá nas extremidades, não tem como. E como que ele termina esse salmo? Clamando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso o nosso clamor a Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a mágoa, o rancor, a ira, tudo de ruim que está lá dentro do nosso coração. A gente precisa reconhecer que dele a gente não vai esconder, precisa se voltar para Ele, pedir para Ele, para que livre a gente disso. A gente percebe aqui que Jesus ele vai tratar que o assassinato, como está no coração, não é um ato externo. Ele está em se irar contra seu irmão, como ele vai dizer aqui. Se você se irar, você está passivo de julgamento. E se você insultar com palavras, chamar de tolo, né? Que você vai ver que começa a sair, em certo sentido, esse negócio que está aqui dentro. A gente esconde, mas na grande maioria das vezes isso vaza, seja em palavras. E aí a gente vai ver maledicências, fofocas no meio da igreja, que é pautada, que é fundamentada não no sentimento bom, mas no sentimento ruim já de desavença contra outra pessoa. E a gente faz maledicência, a gente faz fofoca, a gente chama de tolo. Então perceba que transgredir o sexto mandamento é muito mais profundo e fácil do que o que a gente imagina às vezes, que é só tirar a vida de alguém. O problema que Jesus está tratando aqui é simplesmente a desavença que há com o próximo, a ira que há contra o próximo. E aqui a gente abre um parêntese para o que está entre colchetes ali, ou dentro do texto, né? Sem motivo. Por que está aqui isso aqui, né? Porque em algum sentido a gente vai perceber que há uma ira santa, uma ira que nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar pecaminosa em nosso coração. Um exemplo é o próprio Jesus, né? Ao contrário do que muita gente vai dizer aí no Evangelho água com açúcar, né? Que Deus é amor e não sei o que, não tem ira e tudo mais. Existe a ira de Deus, existe a ira santa do Senhor, só que é uma ira perfeita. A gente não consegue alcançar essa ira perfeita de Deus, mas Jesus ele se irou. Não sei se você vai se lembrar quando ele chega lá no templo e encontra aquela bagunça, aquelas pessoas lá vendendo um monte de coisa lá no templo, como se fosse uma feira. Como que Jesus age ali? Ele chega, não pessoal, calma aí, né? Paz e amor, né? Não é assim não. Vamos olhar para a lei.
Não. Jesus pega o chicote e começa a passar ali, virar a mesa, chotar todo mundo, igual está chotando pombo, né, na praça. Ele chota todo mundo ali. Ele não está calminho ali. A gente acha que Jesus está com paz e amor ali, né, chutando. Não, tem uma ira santa ali. A gente vai ver aqui em Mateus, no capítulo 23, 13 ao 33, a gente vai ver Jesus tratando os escribas e fariseus de uma forma extremamente dura, chamando de raça de víboras, de hipócritas, de guia de cego, de cegos também, de tolos. Mas ele disse aqui para não chamar de tolo. Ele chama os hipócritas e fariseus de tolo, de cegos. Perceba então que há alguma coisa aqui que a gente precisa compreender, que é o que a gente se ira de uma maneira que não seja pecaminosa, com o mal, com o pecado. Porque quando a gente não se ira mais, não tem repulsa mais contra um pecado, é porque a gente está sendo conivente com ele, é porque a gente está aceitando ele. Por isso que no Salmo 97, que a gente leu no verso 10, vocês que amam o Senhor, odeiem o mal, odeiem o mal, porque se você ama o Senhor, você vai odiar o mal. Não tem como amar os dois, é impossível. Você vai amar um e odiar o outro. Provérbios 8, verso 13 ainda vai além. Diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. E Paulo, Romanos 12, para a gente não achar, não, isso aí está lá no Antigo Testamento, tinha essas coisas aí, né, de ódio e tal. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 9: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Por isso que Jesus está combatendo aqui, a gente vai perceber que essa religiosidade barata, vazia, hipócrita, é isso que Jesus combate aqui, trazendo esse verdadeiro significado. A ideia de que a pessoa está cumprindo ali de maneira externa a lei, mas não está. Ele está dizendo: você acha que você está descumprindo só se enfiou a faca em alguém e matou? Não. Você está odiando o seu irmão, você está descumprindo a lei, você é um assassino. Se você está chamando o seu irmão de tolo, você é um assassino. Você está agindo em nome não de Deus, mas do inimigo, que quer o mal da igreja, que quer a divisão da igreja. João, a gente leu aqui na primeira epístola de João, há um texto extremamente profundo e duro para a igreja, onde no capítulo 3, verso 15, ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha como é que é duro isso aqui. Se tem ódio por um irmão, é assassino. Se é assassino, não tem a vida eterna em si. O assassinato começa no coração, na intenção, na vontade, às vezes de olhar para o outro, para o nosso irmão, cheio de raiva, por uma coisa que ela fez, por uma pisada no nosso dedo, no nosso calo. E às vezes a gente está cheio de justiça própria, de razão. A pessoa às vezes errou mesmo, e a gente, na nossa razão e justiça, vai se sentir no direito de dizer: seria bom se a pessoa morresse, se ela não existisse, ou que ela saísse daqui da igreja, não estivesse nem aqui com a gente, fosse para outro arraial, não quero mais ver essa pessoa. Esse é considerado assassino e está sujeito a julgamento. E como João assim ainda complementa, ele não tem a vida eterna em si. Por isso essa é uma atitude que não vem de um cristão, mas de um hipócrita, de um fariseu legalista que acha que externamente está cumprindo a lei, mas no seu coração e verdadeiramente não está. É falso. Mas aí fica a pergunta: será que todos aqui já não assassinamos? Será que todos aqui já não cometemos um assassinato?
Às vezes nós já assassinamos, sim, irmãos, nossos vizinhos, o colega de trabalho, o nosso chefe, né? Normalmente a gente assassina o chefe, né? Miserável, está me perseguindo, cheio de justiça própria, né? Está me perseguindo, só eu. Ainda mais se você for cristão, aí a justiça própria se torna mais, né? Não, só porque eu sou perseguição religiosa. Esse gadareno começa a inventar o xingamento, né, cristão? Não. Às vezes a gente já assassinou, sim, o nosso cônjuge, inclusive, né? Aquela guerra de cabo de guerra, né? Um puxando para cá, o outro para lá e tal, e naquelas discussões, às vezes no coração está ali aquele negócio, e a gente vai lá e assassina o nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou os pais, e o irmão da igreja, obviamente, a gente assassina também. Mas aí como fica? Primeiro, isso demonstra a nossa necessidade constante da graça de Cristo, da sua justiça em nós. Como a gente vê no texto anterior, ele falando da sua justiça. A gente necessita dessa purificação pelo sangue de Cristo, porque o nosso potencial de fazer o mal é gigantesco. E o que nos segura é a graça de Cristo. É o Senhor que nos segura de não sermos as piores pessoas desse mundo. É Jesus, aquele que nos amou com um amor incomparável, imensurável, nos reconciliando com o Pai. É disso que nós precisamos. E assim, confiados nele, nesse sacrifício na cruz, nessa prova do amor de Deus, porque o amor ele é provado, como João diz na sequência daquele texto lá em 1 João 3, a gente leu, que a gente não deve amar o nosso próximo só por palavras, né? Isso aí é vazio. E qual é a maior prova de amor? Jesus na cruz. Assim ele nos reconcilia com o Pai. E agora sim, reconciliados com o Pai, nós, a exemplo de Cristo e debaixo da sua orientação, da sua graça, a gente se reconcilia com os nossos irmãos, que nós pecamos e às vezes assassinamos no nosso coração. Então, qual o passo? A gente assassina. Mas qual o passo diante disso? Reconhecer que é um quebrador da lei de Deus. E reconhecer que precisa de Deus para cumprir essa lei. E reconhecer que você precisa se reconciliar com o seu irmão. E é isso que o Senhor Jesus ele vai mostrar aqui na sequência. Depois de corrigir a interpretação da lei, ele vai dizer a partir do verso 23: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Como é que ele aprofunda aqui o negócio? Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, que seja recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O cristão ele é chamado a não agir como um hipócrita, como um fariseu de maneira externa, mas ele deve buscar não só palavras, mas as ações que vão mostrar ali o que está dentro do seu coração. A reconciliação que acontece aqui, assim como a ira acontece aqui, a reconciliação está aqui. Enquanto a reconciliação não sai daqui, ela não é verdadeira, por mais que ela aconteceu aqui fora muitas vezes. E olha como é que ele usa uma linguagem aqui muito interessante. Ofertas no templo. Se você está indo lá ofertar lá no templo, e as pessoas iam, né, de diversos lugares, inclusive aqui da região onde ele estava, que era um pouquinho longe de Jerusalém, ele estava ali pelo mar da Galileia e tudo mais, ele mostra que se você está indo lá, você não deve ir lá antes de se reconciliar com o seu irmão. Você deve parar, calma aí, deixa ali
deixa a sua oferta guardada ali e vai lá se reconciliar com o seu irmão. O sentido aqui não é que a pessoa lá, opa, estou indo lá ofertar, lembrei aqui. Não, é que ela tem consciência. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela está brigada com o irmão, que ela está com ódio, com mágoa, com ira, com rancor, ela não perde isso. Ela não perde essa consciência disso. Ela sabe que está com isso ali. Ela sabe que tem isso lá dentro do seu coração. E o que Jesus mostra aqui? Se você está com esse problema, você não vai lá ofertar antes de se reconciliar com seu irmão. Entre em acordo sem demora, porque o sentido aqui de ir ali falar e resolver a situação como adversário é esse, é de que se você não resolver, ele vai te levar para o juiz, e o juiz vai te colocar na cadeia, e dali você não vai sair até que pagar toda a sua dívida. Você deve buscar a reconciliação com o seu irmão acima de qualquer serviço a Deus. Antes de você servir a Deus, no sentido aqui da oferta, de levar lá no templo e tudo mais, e a gente vai ver que a nossa vida é uma oferta a Deus, a gente deve reconciliar, porque senão aquilo ali não vale de nada. Olha só como é que lá em Samuel também, no primeiro livro, capítulo 15, 22, quando Saul ele descumpre ali a palavra de Deus de forma trágica, aí lá no final ele é exortado: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Então, antes de tudo, primariamente, de maneira urgente, a gente precisa resolver as nossas desavenças. A gente precisa resolver esse problema aqui da ira, da raiva, do rancor, da mágoa no coração, para servir a Deus da maneira correta, para não servir de maneira hipócrita, de maneira externa, como o fariseu servia, querendo somente aparecer, mas com o coração podre, porque a ira apodrece o nosso coração, a mágoa apodrece o nosso coração, e daqui a pouco a gente está vivendo uma rotina religiosa, mas com o coração todo corrompido de mágoa, de ira, de rancor, de assassinato. Por isso, antes de servir a Deus, a gente tem que estar limpo disso no coração, buscando a reconciliação com aquele que a gente está com dificuldade, e isso é no coração, irmãos. Às vezes a gente diz muito da boca para fora que te perdoa, meu irmão, dá um abraço aqui. Eu já vi diversos casos disso acontecer na vida da igreja, de pessoas passarem que estão bem, que perdoaram, mas não perdoaram, e na primeira oportunidade aquele problema volta, aquele rancor e mágoa parece que duplicado, porque não foi tratado no coração. E não adianta o serviço a Deus, irmãos. Não adianta vir aqui à frente e ofertar, não adianta servir no meio da igreja, se a gente está com o coração completamente corrompido de mágoa, de rancor, de ira. Por isso, se volte para o Senhor. Para finalizar aqui, nós não fomos chamados para viver em desunião. Sabe qual é a beleza da igreja? O milagre da igreja é pessoas diversas que somos nós. Ninguém aqui é igual a ninguém. Somos muito diferentes uns dos outros, mas são pessoas diversas e diferentes, pertencendo ao mesmo povo, ao mesmo corpo de Cristo, que apesar de diversas partes diferentes, é o mesmo organismo, é o mesmo propósito, é a mesma missão, ou seja, diversidade, mas em uma unidade, em uma união, e a gente foi chamado para viver dessa maneira. Portanto, confesse a Cristo quando você tiver com esse problema no seu coração.
Confesse a Ele, mostrando para o seu coração, em primeiro lugar, porque Ele já sabe, Ele já sondou o seu coração, de que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda dEle, da sua graça, para às vezes se libertar de iras e rancores que estão há anos e anos, muitas vezes, dentro do coração, e não saem de maneira simples e fácil. Mas não se canse de reconhecer que você precisa se livrar disso, e que precisa de Cristo para isso, e que precisa buscar Cristo para isso, viver confiado na justiça dEle. Se você reconhece que teu coração está assim hoje, que precisa de tratamento nessa área, que precisa se livrar dessas coisas ruins contra alguém, peça sim a Deus, não deixe para amanhã, peça hoje, que Ele o livre disso, mas peça com fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer isso, para limpar o seu coração da ira, da mágoa, do rancor. Quebrante-se diante dEle, quebrante-se diante dEle. Não deixe de buscar reconciliação hoje. Busque hoje. Busque hoje. Às vezes a gente fica com um ego tão grande, semelhante aos fariseus e escribas, que a gente não quer dar um braço a torcer, porque a gente está cheio da nossa justiça. Quando a gente se apropria da justiça de Cristo, daquele que é o servo humilhado, aquele que foi à cruz sem pecado, para morrer no lugar de inimigos, a gente abre mão do nosso ego, da nossa justiça, de olha, eu estou certo, eu não tenho que dar a mão para ninguém que errou contra mim. E aí você vai lá, e somente assim você vai lá e busca a reconciliação com o irmão. Que Deus nos dê força a isso, e que assim a gente possa viver como uma igreja que cumpre o 6º mandamento, mas que quando falhar, busca reconciliação com o Senhor e com o nosso próximo. Que Deus assim abençoe a nossa vida. Amém.